Segura um pouquinho aí, Margarete, que eu quero te apresentar. Afinal de contas, nosso programa hoje, como eu falei, Edivan Martins, também é dedicado, né, aos 73 anos do jornal, aos 3 anos da nossa rádio, né? E o maior e mais relevante jornal aqui do nosso Rio Grande do Norte, não tem como a gente não falar. Tá completando aí 73 anos, foi fundado por Aloysio Alves, sabe quando, gente? Em março de 1950. E a Tribuna do Norte atravessou aí décadas e décadas como referência em informação, opinião, posicionamento e, claro, credibilidade. As novas tecnologias impuseram aí uma verdadeira revolução no fazer jornalístico e a Tribuna do Norte acompanhou, vem aí se reinventando sempre para continuar como um veículo relevante na sociedade potiguar. E aí o nosso programa recebe, a partir de agora, 2 profissionais maravilhosos que todos os dias portam aí, né? E tem essa responsabilidade de fazer a tribuna circular pelas ruas aqui da nossa capital, no nosso estado também. O primeiro deles, né, é a nossa querida Margarete Grilo, agora sim apresentada, chefe de reportagem aqui do nosso Tribuna, com mais de 20 anos, gente, de redação. Pois é. E ao lado da Margarete, Danilo Sá, que é o nosso diretor de redação. Agora sim, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Margarete, bom dia, Danilo. É um bebezinho da redação, né? É um bebezinho, é quase a gente também, bebezinho aqui, né? Bom dia, feliz aniversário, né, para a nossa querida Tribuna do Norte. Agora sim, Margarete, seja muito bem-vinda, você também, Danilo. Prazer tê-los conosco aqui no programa. Bom dia, é um prazer realmente, né, dar entrevista a vocês dois. Edivan, que eu já conheço há muito tempo, né, e assim, eu iniciei no jornal em 1990. Eu era estagiária, né, do jornal, eu fazia jornalismo ainda. Sim. E comecei, o diretor na época de redação era Paulo Tarcísio Cavalcante. Cavalcante. E aí foi ficando, e depois ele disse, você tem um texto muito limpo, você tem uma apuração boa, então você vai ficar por aqui. Tá, ele foi ficando. Então, assim, entre idas e vindas, né, porque teve um período que eu saí do jornal, depois voltei, enfim. Eu voltei em 2009, né, quando Carlos Peixoto era diretor de redação, ele me chamou e eu voltei para a chefia de reportagem na época. Né? Eu fazia chefia de reportagem, eu e um outro jornalista, a gente dividia essa chefia de reportagem. E depois, com o tempo, houve uma série de reformas, né? Reformas editoriais no jornal, reformas gráficas. E aí, assim, reformas mesmo de posicionamento, de funções e tudo. E aí eu passei a ser editora de Natal na época, né? Fiquei um bom tempo nisso, fui repórter especial também do jornal. E hoje estou na editoria de economia, fazendo a edição de economia, né? E como editora executiva, que aí eu ajudo a Danilo na elaboração da capa. Então, assim, realmente a Tribuna tem uma história muito rica, né? Rica de informação, rica também de profissionais que passaram por aqui. E que ainda hoje, os que nós temos hoje. Então, a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe muito competente. E, assim, eu acho que sobre isso também Danilo pode falar bastante, né? Eu sinto muito orgulho de trabalhar na Tribuna, né? Desculpa. A emoção chega, né? Porque é legal. Você faz com amor, né? Vestindo a camisa. E 20 anos não são 20 dias, né? São essa convivência diária com a notícia, o relacionamento interno que faz com os amigos. E tantas pessoas que passaram por aqui. Você está dentro dessa transição, né? Você está singrando aí de uma fase para outra da Tribuna do Norte. Teve toda uma fase de você informatizar, entendeu? Que foi lá atrás, e depois de você ter uma linha editorial mais, assim, desvinculada da política, daquela política arraigada, né, dos anos 80, 70. Então, isso foi uma transformação para o jornal, que, na meu ver, ficou mais independente. Deu mais credibilidade. Mais credibilidade. Né, e hoje, assim, a Tribuna tem uma credibilidade, tem uma relevância muito grande. E o portal, o nosso portal, né? Ele potencializa isso. Então, assim, eu acho que foi um crescimento, né? A gente vive dizendo, o jornal impresso vai acabar, né? Mas a gente ouve muito isso. Mas eu acho que, assim, ainda tem muito pela frente, entendeu? Eu acho que, na minha opinião, tem. E essa transformação interna, que hoje se verte aí na sua emoção, como é que foi também passar por tudo isso, por todas essas diferenças, né? Por tudo que a Tribuna pôde trazer para você como pessoa?
Isso, assim, eu acho que eu cresci muito, né? Profissionalmente, como pessoa, com convivência com as pessoas, com os profissionais aqui do jornal, todos os que passaram por aqui, né? E com os que estão hoje, a gente cresce cada dia, né? A gente vai crescendo e isso profissionalmente é muito bom. Então, assim, eu hoje estou na editoria de economia, um assunto que há uns 10 anos eu não dominava, entendeu? Eu fui repórter especial por muito tempo, mas cobrindo mais fatos de cidades, né? Cobriu muitas cidades, fiz uma série que foi muito boa, assim, porque a gente foi para o interior, a gente fez Caminhos da Seca. Então a gente retratou histórias assim, sabe? Na época era um período de uma seca muito forte. Então foi um trabalho muito bom e um trabalho que faz você crescer profissionalmente. Então acho que eu acho que o crescimento, sabe, profissional é o que eu levo da tribuna, assim, e pessoal também, de você ter dignidade, ética, entendeu, naquilo que você faz. De 73 anos, depois 20 anos de Margarete, nós chegamos ao período atual, nesse novo formato, nesse novo tempo da Tribuna do Norte, que nosso Danilo Sá chega, né, para comandar aí a equipe da Tribuna do Norte. Quais são aí as novidades? Mas primeiro vamos saber um pouquinho da história de Danilo também. Vamos, né? Acho que é importante, né, também. Com certeza. Ele agora está todo reformado também. Para Tribuna do Norte, cabeleira nova. Conheci, e o bom é que eu conheci Danilo na faculdade ainda, né, Danilo? Somos ali contemporâneos. Nós dois estamos mais para trás. Parece, viu? Bom dia, Divan. Bom dia, Andresa. Seja bem-vindo, Danilo. Margarete, obrigado, Andresa. Prazer imenso participar aqui do programa de vocês, viu? Divan também conheço bastante tempo. Já tenho muita história para contar também já com a Divan aqui de trabalho, né, jornalístico aí no passado. A Andresa, minha amiga de universidade, né? Bons tempos, né? A gente sempre lembra com muito prazer do tempo de universidade. E Margarete, com toda a sua competência aqui. Margarete, eu acho que é um símbolo muito legal da Tribuna do Norte hoje. Porque essa emoção que o pessoal viu aí, quem estava no YouTube estava assistindo, é extremamente verdadeira. E quando eu digo que ele é um símbolo, porque é muito comum isso aqui na Tribuna, tá? Os profissionais que atuam aqui na Tribuna do Norte, né? No grupo, no Sistema Tribuna, na Rádio Jovem Pan News, no portal, todos se dedicam muito a esse trabalho, a esse dia a dia, a levar informação com credibilidade, né, com apuração adequada, para levar o melhor para o ouvinte, no caso aqui da rádio, para o leitor da Tribuna do Norte. Então é uma sensação, né, única aqui da equipe, né? Todos têm o mesmo empenho, isso é muito interessante, né? Que num momento que a gente cobra tanto da comunicação, do jornalismo, né, dessa época de fake news, né? A imprensa é tão criticada, mas a gente tem um exemplo aqui no nosso estado de um veículo que está aí completando 73 anos, que vai demorar muitos anos aí ainda, vai completar muitos outros anos ainda pela frente, e com tamanha dedicação dos seus profissionais. Fazer exatamente o que deve ser feito, né? O jornalismo de qualidade, jornalismo profissional aí, que a gente está tentando... Eu estou tentando só dar minha colaboração também, viu, Divan? Eu só vim aqui para somar para uma equipe que já é muito boa, muito competente e campeã, né? Líder de audiência aí em tudo que está fazendo. Mas qual é o novo formato aí? Quais são os próximos desafios da Tribuna do Norte nesse tempo de tanto avanço tecnológico, né? de tantos blogs, e também da falência de muitos jornais da cidade, né? A Tribuna sendo um sobrevivente importante, 73 anos, não é um período, assim, uma temporada fácil de você se sustentar, né? Exatamente, é um marco que é um exemplo aí para o Rio Grande do Norte, né? A partir de agora, diante desses novos desafios, né, as redes sociais, a internet, aí o portal da Tribuna do Norte campeão de audiência também, né, batendo recordes de acesso aí mês após mês. O desafio da gente aqui do grupo é fazer com que esses veículos se comuniquem entre si, né? Seja de fato um grande sistema de comunicação que está aí à disposição do povo potiguar. E a gente já tem feito isso, né? Divan, Andresa, Margarete, o pessoal do portal, a gente já tem integrado aí essas redações, e a tendência é que isso seja muito mais, a partir de agora, aconteça de forma muito mais natural e muito mais constante a partir de agora, né? Que os assuntos sejam tratados em comum pelos veículos, né? Dando amplo espaço, ampla repercussão a alguns temas fundamentais para a sociedade,
sempre numa linha editorial de independência, né, e com foco principalmente na defesa da classe produtiva, né, do empreendedorismo, na verdade, né, da geração de emprego, né, econômico, do desenvolvimento econômico do Estado. Então, o leitor aí do jornal, né, o internauta lá do portal e o ouvinte aí da Jovem Pan News Natal vai ter muito essa consciência, vai ter muito essa percepção que os assuntos vão circular, isso era um assunto sempre de uma pauta de extrema relevância para a cidade, mas vão circular de fato como um sistema de comunicação integrado aí entre essas 3 redações. Só complementando, por exemplo, a gente trabalha muito com várias plataformas, com multiplataformas. E aí você trabalha com online, você trabalha com o vídeo, que a gente tem o TN Play. Então, você fazendo flashes para a rádio, tendo o nosso repórter indo para a rua fazer uma reportagem, fazendo flash para a rádio, fazendo flash para o site, vídeos para o site e o material para o impresso mais consolidado, mais aprofundado, né, Danilo? Que é isso que eu acho que é o objetivo hoje do impresso. Ele tem que levar algo mais aprofundado para o leitor, algo assim, numa linha em que dê uma clareza mais, né, forte para naquele ponto, naquela informação. Então, assim, não superficial. A gente dá uma notícia no online, ela é a primeira notícia. E a partir dali você aprofunda para o impresso. Então eu acho isso bem legal e eu acho que isso é um desafio, né? Que a gente vem vencendo passo a passo, né, Danilo? Exatamente, né? É a evolução natural da comunicação, né? Quando surgiu a televisão, falava que exato. O rádio ia acabar. O rádio está aí, né? O rádio é um sucesso absoluto, né? No país todo. Aliás, o rádio está virando televisão, né? Então nós estamos assistindo aí pela internet. Também, né? Cada ferramenta que chega mais, a rádio vai morrer. Está acontecendo o contrário, na verdade. Né? Jamais. A base, ela continua, né? Essas coisas vêm só para acrescentar ali, né? Mas a base continua. Falando em base... Acredito que a Tribuna, como vocês falaram aí, hoje em dia a gente é um sistema de comunicação, né? Mas existe essa base. Como é que a Tribuna se estrutura hoje? Acho que ambos podem me responder essa pergunta aqui, trazendo um pouquinho aí do conhecimento de vocês. Como é que a Tribuna se estrutura hoje com relação ao conteúdo mesmo, né? O que é que a gente traz? Traz ali o dia a dia? Traz algum foco hoje diferenciado, já que a gente está numa era diferente, né? Muito mais moderna, que traz aí justamente essa união entre os meios de comunicação, né? Como é que é essa estrutura? Primeiro, assim, acho que a gente trabalha não só com a cabeça no impresso, mas de uma forma, né, mais integrada, temas assim que têm impacto na economia, né? Isso tem impacto no desenvolvimento do Estado. Essa é a linha. Então, a gente estrutura assim, o conteúdo baseado nisso, a partir disso, obviamente, mas tem outros assuntos, por exemplo, como as situações que ocorrem no dia a dia, né? Que merecem um destaque maior no impresso. Eles têm esse espaço. Como, por exemplo, ocorreu nessa semana, né? Que cruel de caos, né, dos ataques criminosos. Então, assim, a cobertura, ela é muito diversificada, né, tanto do impresso, no portal mais ainda, porque o portal tem um espaço ilimitado, né, o impresso tem um espaço ali limitado e que a gente tem que priorizar determinados assuntos. Isso de acordo com a linha editorial que a direção determina, estabelece, que os editores, né, em comum com os editores, né, como isso se desenvolve desse jeito. Então, assim, eu acho que assuntos que merecem muito destaque, a economia, a própria questão de polícia mesmo, de assuntos de segurança pública. Não a polícia, um assassino que matou alguém ali na esquina, mas a questão mais abrangente, de segurança pública, entendeu? Esporte é uma linha muito forte, né? Que a gente tem no Estado, tem na rádio também. Algo que também interessa muito ao leitor. Que eu acho que a gente tem que estar focado nisso, né? Eu acho que Danilo pode complementar. No que interessa ao nosso leitor. Ao leitor da Tribuna no Rio Grande do Norte, ao leitor do portal no Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente sempre vai ampliando esses leques, entendeu? De conteúdo. Não é uma coisa estática, é uma coisa que ela vai em evolução. O dia a dia vai trazendo, né, Margarete? E ela depende muito das ocorrências do Estado, das ocorrências do Brasil também, né, da conjuntura. Então, tudo isso vai trazendo fatos novos que vão se desdobrando em notícias e mais notícias. Maravilha.
É só colocar, né, que essa questão do leitor, na verdade, o motivo da existência do jornal é o leitor, né? O motivo de existir o jornal é que lá atenda ali, leve conteúdo de qualidade e que de alguma forma satisfaça ali o leitor que está consumindo aquelas informações. Então, o foco da Tribuna do Norte, desde sempre, né, foi sempre levar esse tipo de conteúdo para o seu leitor da melhor maneira possível, né? Com o avanço, né, a gente estava até aqui abordando, com o avanço das tecnologias, apenas o jornal teve que se adaptar a uma nova realidade, né? Porque com a internet as notícias rapidamente se espalham aí na mão de todo mundo. Então o que a gente tem como desafio é um desafio diário, né? De certa forma, a Tribuna do Norte tem aqui um desafio diário, que é levar, ainda mesmo nesses tempos de internet, de rádio, né, de televisão, uma informação muito fácil, rede social, né, pulverizando aí as notícias, trazer no dia seguinte, assim ainda, mesmo assim, uma informação de relevância, informações, né, de relevância, e que garantam repercussão e que não tenham ainda... que complementem, né? Que complementem e que aprofundem as notícias. No dia anterior, na internet. Eu tenho notado, assim, a importância e o papel da Tribuna do Norte, né, pela credibilidade que conquistou ao longo do tempo, é um veículo que está, assim, abordando... Porque você tem que selecionar muito bem a informação que você vai dar, porque ela já está proliferada quase que o dia inteiro. Talvez até perca o interesse, né, perdendo o interesse do leitor. Mas eu lembro agora uma coisa bem recente, de um papel até solucionador de problemas. Reta Tabajara. Quando o ministro da infraestrutura, né? Exato, é Renan Filho. O Renan Filho anunciou os 100 dias e não colocou o Rio Grande do Norte na lista dos estados contemplados, todo mundo ficou calado. A Tribuna gritou, a Tribuna falou, o que provocou uma viagem rápida da governadora e a inclusão do Rio Grande do Norte dentro do rol de estados beneficiados nas obras de 100 dias, né? Então, quer dizer, ali você está olhando, observando, vendo o que é importante para o desenvolvimento econômico do Estado, né? Porque a Reta Tabajara é uma obra importante. Então, acho que esse papel que a Tribuna está tendo hoje, assim, de ajudar na solução, de provocar o debate, da cobrança de ações administrativas, né? É muito importante. Acho que é um papel, né, do jornalista, o papel do jornal, do jornalismo, né, é você provocar essas mudanças. Às vezes fala, a gente vai fazer jornalismo para mudar o mundo. Às vezes não, às vezes você muda uma opinião ou uma ação que aí ela vai ter um desencadeamento e mudar uma determinada situação. Então, assim, esse papel acho que a Tribuna faz. Né? Isso que você deu um exemplo, mas tem muitos outros, de vários assuntos que a gente levantou e que isso transformou alguma realidade local. Então, assim, eu acho que isso é bem importante e, assim, hoje, como maior jornal, eu acho que a gente tem esse papel, assim, bem claro. E mostra exatamente ainda o poder do jornal impresso também, né? Nessa realidade, né? Como o trabalho bem feito, claro, a apuração e a investigação, a reportagem do jornal impresso ainda modifica, ainda consegue conquistar benefícios para o nosso Estado, né? No caso, esse foi um exemplo, ou modificar uma realidade que de alguma forma esteja irregular, né? Também já aconteceu. Então, isso mostra a força do jornal impresso e também mostra o desafio do jornal impresso. É exatamente isso, Edivan. Tem que continuar sempre buscando esse tipo de informação, esse tipo de reportagem, ao mesmo tempo, né, diferenciando aí a cobertura do portal, do portal de notícias, que é uma cobertura mais rápida, de notícias do dia a dia, das rádios, das TVs, mas aprofundando temas importantes para o nosso Estado, com um objetivo muito claro, né, de, claro, lutar e continuar a trajetória de credibilidade da Tribuna, né, que ao longo da história se repete, né, de fomentar debates e levantar temas a favor do Rio Grande do Norte. Aproveitar e mandar um abraço para Vicente Neto, Paulo Tarcísio Cavalcante, em memória o grande Baltazar, um pilar importante aqui da nossa Tribuna do Norte. Margarete, nesses 20 anos aí, lembra aí alguma matéria especial, alguma coisa marcante? Algum caos legal, assim. Um caos aí na sua trajetória como repórter. Você disputa com o Julião aí. Menos. Julião é mais antigo. Julião ainda conseguiu chegar antes. Conseguiu chegar antes.
Não, tem assim, eu já citei aqui os Caminhos da Seca, que foi uma grande reportagem que a gente fez, foi uma série na época, né? A gente visitou, eu acho que mais de 20 municípios do estado, em 3 semanas que a gente ficou com a equipe, né? Na época era eu, um fotógrafo e o motorista, né? A gente viajando pelo interior e colhendo depoimentos, fatos. A gente viu coisa assim, estarrecedora, né? Na época. Mas assim, eu acho que a rebelião de Alcaçuz foi alguma coisa assim muito forte e que a cobertura da tribuna foi bem ampla, bem objetiva. A gente trabalhava assim quase que 12 horas, né? Cobrindo lá com equipes. Então, eu não estive nessa cobertura, eu já estava na edição, mas assim, é uma coisa muito marcante, né? Foi marcante para a cidade, mas também no jornalismo. A gente fez um jornalismo muito bom na época dessa rebelião de Alcaçuz, né? E outro fato é os ataques que ocorreram, não esses agora, mas há um tempo atrás, se eu não me engano, acho que 2014, né? Se eu não me engano, 2013, 2014. Então, assim, a gente também teve uma cobertura muito forte. Eu lembro que eu ia para a garagem dos ônibus de 11 horas da noite, porque estavam colocando fogo, né, em ônibus que estavam chegando para a garagem. Sim. Para as garagens na época. Então, assim, isso foi bem impactante, sabe? E para mim, estar na rua e ver, assim, presenciei situações que, né, era muito forte. E a gente procura, pelo menos eu procurava, ter a melhor apuração possível. Procurar as melhores fontes para que elas me garantissem essa apuração com um dado interessante para a matéria, com uma informação, porque às vezes a matéria não é um número, né? A matéria é personagens, a matéria... Então você tem que buscar... Vai além, né? Aí assim, eu sempre buscava isso. Uma reportagem que eu fiz e que até teve um desdobramento foi uma reportagem sobre atestados médicos falsos. Então a gente queria provar que era muito fácil fazer um carimbo e um atestado médico. Um carimbo médico. Então eu conversei na época com o presidente do Conselho Regional de Medicina, ele autorizou e disse, pode fazer. Eu peguei o CRM dele, o meu nome, e fui numa lojinha no Alecrim, esses camelões, e ele fez carimbos de 3 especialidades diferentes, com o mesmo CRM. Sem ele me perguntar assim, mas você é endocrinologista? Absolutamente nada, mas você né? também é cardiologista? Como assim? Mas fez, a mesma pessoa. Né? Fez, a gente provou que era muito fácil. Atestado, a gente conseguiu, várias pessoas nos deram, né, depoimentos de que conseguia isso com muita facilidade, porque eles conseguiam fazer cópias de atestado nos hospitais, nas clínicas e, né, nos postos de saúde, e isso era fácil de você chegar lá, assinar, botava um CRM qualquer, você tinha um carimbo, colocava lá o seu carimbo. Você nem médico era. Então a gente fez essa reportagem, e essa reportagem, ela teve um desdobramento porque foi discutido, teve um debate na Assembleia Legislativa sobre isso, e na época se criou uma lei para tentar, assim, minimizar, coibir, né? Coibir, entendeu? Esse tipo de situação. Eu não sei hoje como, a gente até precisa voltar ao tema para resgatar isso, mas são reportagens que terminam com esse desdobramento, tendo uma ação, ou mesmo revelando algo que você precisa mostrar que está errado. Não está correto, é uma situação que precisa de uma reforma, né? Então, assim, isso marcou muito, então. Margarete e Danilo, não sei se vocês sentem isso, essa mudança no sistema assim, né, dos jornais, você lá no jornal de hoje, naquela época, finalzinho de tarde, era aquela efervescência, a redação cheia, né, aquele barulho que também, redação da Tribuna do Norte, cheia, aquele negócio, aquela movimentação. O barulho das máquinas. Grande. O barulho das máquinas de escrever. Todo mundo ali, O sistema tirou, que era assim, legal, né? Você não sente saudade, não? O sistema mudou um pouquinho, né? Hoje no fechamento é bem silencioso.
mais um fechamento aqui, fechamento que a gente fala é o fechamento da edição, é quando os editores começam, né, a editar as páginas para o nosso ouvinte, né, ele entender melhor. Então, assim, quando a gente chegava, todo mundo vinha das ruas, todo mundo vinha das ruas, a redação era maior, né? Na época era bem maior. Então, assim, era tanto barulho de pessoas falando, mas também do barulho das máquinas de escrever. Parece porque eu ainda alcancei no finzinho, um pouquinho só. Alcancei. Então, assim, a gente era realmente um ambiente totalmente diferente do que é hoje. Né? Muito diferente. E você escrevia lá na sua lauda, no seu papelzinho, na máquina, né? O editor revisava e depois disso descia para a gráfica. Lá eles faziam, né? Fazia toda a montagem, né? Das folhas para ir para a máquina e tudo. E assim, era meio até que artesanal, né? Verdade, porque, né? Você escrevia numa máquina de escrever, hoje você vai em computador. E uma coisa que a gente não tinha, que hoje a geração nova de repórteres tem, é o acesso mais aberto à informação. Porque hoje você tem internet. A apuração que você busca, é diferente hoje. Eu lembro que tinha uma impressora matriarcal aqui, matricial. Sim, aqui que isso, ficava, Telex. Era o Telex. Isso. Era o Telex. Aí nós tínhamos um jornalista na época que ficava só lá e ficava acompanhando. Não sei quem, o deputado tal lá do Rio Grande do Sul. E fora isso tinha o Telex, aí mandava, ele ficava responsável por isso. Então tudo isso é uma evolução muito grande. Sei lá, 20 anos para a gente pegar uma informação, ter acesso a uma informação, você tem que ir logo. Era outra dificuldade. Era uma dificuldade muito grande. Eu ia até falar, Margarete, essa questão que vai combinar exatamente como a evolução da tecnologia mudou até a apuração da reportagem. Exatamente. Porque, tipo, hoje, não sei se vocês já tiveram curiosidade, a gente vai numa coletiva de imprensa, poucos repórteres estão usando bloquinho com caneta, né? Todos eles estão no celular copiando lá o que estão dizendo, né? E quando aparece alguém com bloquinho com caneta, ainda tira brincadeira, porque tá com bloquinho. Não use mais isso, não. Use o WhatsApp, o bloco de notas do celular. Exatamente. A quantidade de entrevistas que faz pro WhatsApp. Eu não deixo meu bloquinho, não. Pois é, né? Gosta a turma nova que a turma nova que tá trazendo essa nova realidade, mas realmente. Isso que a Edivan perguntou, né? Eu, pelo menos, sinto muita falta. Não sei se a Margarete deixou claro aí. Era muito a sensação do fechamento da redação antigamente, quando não tinha essa facilidade toda. Eu não peguei essa época, né? Ainda que Margarete mas quando não tinha essa facilidade toda, que todo mundo tinha que ligar, que tinha que ir atrás da... Não tinha esse negócio de mandar mensagem. Você não trabalhava com celular. Chegou um período que chegou o celular. Mas era assim, era um celular, um tijolão na época, né? E não eram todas as pessoas que, né, tinham celular. Poucas pessoas tinham, né? E você tinha que ir em loco. Você estava precisando de uma informação numa delegacia, numa secretaria, você tinha que ir lá. Tinha que abordar a fonte e dizer, olha, precisando disso. Onde estava acontecendo, tinha que estar lá, né? E assim, acesso a documentos. Você tinha que ir em loco, pesquisar, buscar, porque você não tinha como. Não tinha. Eu hoje fico perguntando como é que a gente fazia, né? Porque assim, realmente era muito difícil. A apuração, ela não é tão... hoje, não é que a apuração seja fácil, mas você tem caminhos mais fáceis para você chegar ao que você está apurando, né? Antes você não tinha, era mais difícil, era bem complicado. Eu lembro do Elton Carvalho aqui na rádio, que ele fazia quase todos os noticiários da rádio. Ele chegava da rádio 5 horas da manhã, fazia o Jornal das 6, que era só uma noticiazinha, o Jornal das 7 era bem maior, aí ele fazia o das 8, das 9, das 10, não sei como ele conseguia, né? Escrevia Patrulha da Cidade, que aí a memória que vai todas as nossas reverências ao Elton Carvalho, Tom Borges, Nice Fernandes, Alnice Marques, os nossos controlistas da época, né? Decaia, Lute Lopes, Hinaldo Farias, o alemão naturalizado brasileiro. Hinaldo Farias, né? Umas figuras assim, Ailson Bonifácio, era um grande técnico das rádios pertencentes aqui ao sistema, e ficava, ainda tinha os plantões, e quando era sábado e domingo, aí de hora em hora, e também durante o dia, desciam lá para a impressora, para aquela um computadorzão que vinha aquelas notícias de hora em hora,
e para destacar se tinha alguma notícia importante, né? Grande tempo, grandes nomes, né, do rádio que passaram aqui pela Rádio Cabugi, hoje a Jovem Pan News Natal. Pois é, trazendo história, fazendo história. Margarete, o João Vitor está aqui conosco lá no nosso chat. Parabéns, Margarete Grillo, pela competência e excelência no que você faz. A família Grillo se orgulha pela sua trajetória profissional. Olha aí, que coisa boa. Coisa boa. Elogiando, não só você aqui, mas elogiando o sistema como um todo aqui. Edvan, vamos agradecer os nossos convidados. Obrigada pelas histórias. Obrigada por estarem aqui diariamente, levando aí para o nosso público, né, o que é de melhor na... Passando pra lá e pra cá, é verdade, a gente fica no aquário aqui e vê os peixinhos passando ali, apurando as histórias. Margarete Grillo, chefe de reportagem aqui da nossa Tribuna do Norte. Danilo Sá, muito obrigada. Diretor de redação, a gente agradece demais a presença de vocês aqui, justamente para trazer um pouquinho dessa história, que a história, ela é sempre importante, Edivan Martins. Vocês estavam falando aí da questão como era montado, você lembra, tinha aquela época que montava letrinha por letrinha, para poder você chegar no jornal ali que era trabalho mesmo. Ali era, viu? Manual. Ali era... Não sei se vocês sabem, mas a Tribuna do Norte ia ser inaugurada em 1º de janeiro de 1950. Isso. E atrasou porque teve problema de notícia de maquinários. Não conseguir os equipamentos todos, e aí exatamente. Ficou para março. Né? Mas ia ser a previsão, e a ideia era no dia 1º de janeiro, abrir logo o ano com... Uma de nossas matérias do Caderno Especial hoje fala exatamente isso. Né? Fala disso. Olha que legal. Portanto, já corra atrás aí da Tribuna também, né, para você conhecer um pouquinho mais da história, né? Sá, grande Marco Aurélio, que passou por aqui, passou pela Rádio Cabugi, foi apresentador do Panorama Político, aqui um grande jornalista, segurou o Jornal de Hoje, durante muito tempo, empregando aí uma boa equipe de jornalistas, de profissionais da área de comunicação. Fica aí o nosso grande abraço para o nosso Marco Aurélio Sá. Obrigado, abraço para ele também. Margarete, Danilo, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Andresa. Obrigado, Edivan. Parabéns aí, viu, Margarete? Parabéns à Tribuna do Norte. Vamos continuar levando aí muita informação com qualidade para o leitor. Obrigado, viu? Bom dia para vocês. Obrigada, eu que agradeço. Né, e nesse trabalho aí, nessa nova visão de integração de todos os veículos que compõem o sistema Tribuna de Comunicação, que a gente, cada um fazendo a sua parte e todos fazendo esse conjunto de um só, que a gente possa levar a informação precisa, necessária, isenta, para os nossos seguidores, leitores, telespectadores e ouvintes. Obrigada, Andresa, Andivan, pela oportunidade, né, da gente contar essas historinhas aqui. É uma maravilha, a gente adora, Margarete. Estão convidados para chegarem mais perto aqui do nosso programa, né, Edivan, e trazer as histórias aqui. Que a gente sempre fala da história aqui. Edivan gosta de começar o programa trazendo ali, né, umas datas históricas, né? É sempre muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, meninos. Agora 10 horas e 44 minutos. A gente vai para o nosso intervalo comercial, nosso primeiro intervalo comercial aqui do programa. Voltamos já com muito mais informações e, é claro,